Bom, agora a gente fala sobre varizes, vasinhos, tá aí um assunto que continua sendo um dos mais antigos problemas, né? Que a maioria das mulheres tem, os homens também, mas atinge muito mais as mulheres, até por uma questão hormonal. Como prevenir, como tratar, tudo isso a gente vai conversar com Marcelo Balcells, que é cirurgião vascular. Seja bem-vindo. Obrigado. A Revista da Cidade, pela primeira vez, né? Primeira de muitas, né, doutor Marcelo? Sim, sem Mesmo dúvida. porque esse é um problema que sempre gera uma série de dúvidas. Eu tenho aqui já algumas perguntas das pessoas que estão em casa. Vou deixar aberto para que você participe sempre, tá? revistadacidade.tvgazeta.com.br. Esse é o nosso canal direto para que você envie a sua pergunta. Só que antes de começar a falar das perguntas do pessoal de casa, eu queria que você explicasse quais são as principais causas de varizes. Eu sei que uma delas é a genética, que não tem como a gente negar, né? A genética é a principal causa das varizes, né? O fator hereditário é o fator sem dúvida mais importante, mas tem outros fatores que contribuem com o aparecimento das varizes, que é a obesidade, ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado, o uso do salto alto também faz aparecer as varizes. Nas mulheres, o uso de anticoncepcional e a gravidez também pode causar varizes. E alguns fatores mais fracos, que é o sedentarismo, dieta pobre em fibras, pobre em verduras, né? E a constipação intestinal. São as principais causas. Quer dizer, a questão hormonal está completamente ligada com o aparecimento das varizes aí, né? Tanto que nos momentos em que os nossos picos hormonais são maiores, que é justamente a gravidez, o aparecimento delas é muito comum, né? Sim, na gravidez aparece muita variz e durante o período pré-menstrual, devido às alterações hormonais das mulheres, os sintomas das varizes, que são as dores, inchaço nas pernas, cansaço, também ficam mais evidentes. Bom, para a gente ter uma ideia de números, né? Eu sempre acho que números mostram bem a nossa realidade. Eu tenho aqui uma estimativa, calcula-se que 18% da população adulta tem a varizes. É muita gente, né? Só no Brasil estima-se que mais de 20 milhões de pessoas carregam a doença. E muitas pessoas não sabem. Quais são os riscos das varizes que não são percebidas? As varizes, numa fase inicial, não tem muito risco, porque o máximo que ela vai causar é dor, desconforto, sensação de peso nas pernas. Conforme elas vão aumentando, vão ganhando mais calibre, o que vai acontecendo é o escurecimento da região inferior da perna, com aparecimento de feridas, lesões, pode se formar coágulos dentro dessas veias varicosas, esses coágulos ir para o pulmão, causando a famosa embolia pulmonar, né? Então, são vários riscos, mas isso sempre a longo prazo. Nunca, no caso de varizes, numa fase inicial, a gente observa problemas mais sérios. Tá, quer dizer, não pode deixar, né? Não pode deixar. O problema se estender para ver o que acontece, é sempre bom tratar. Mas é importante também que as pessoas em casa saibam que existem opções com relação ao tratamento, né? Muitas vezes o caso é cirúrgico, a indicação é cirúrgica, mas mesmo dentro da indicação cirúrgica existe mais de uma opção de como fazer a retirada dessas veias que estão doentes, né? Agora, a recuperação realmente não tem, né? Isso não existe. Uma veia doente, uma vez doente, ela precisa ser retirada dependendo da indicação, é claro. Uma veia, quando ela está doente, o sistema de válvulas dentro dessa veia não está funcionando bem. Esse sistema é muito sensível, muito delicado. A gente ainda não tem tecnologia para conseguir operar esse tipo de válvula. Então, a gente opta sempre pela retirada da veia que está doente. Tá. Vocês já viram até, enquanto a gente conversava aqui, uns pezinhos se mexendo ali atrás? Vou convidar o Dr. Marcelo a levantar, porque a gente tem aqui ao lado um laser, tá? Porque como a gente está comentando aqui, é importante que todo mundo saiba. Vou pedir para que você fique desse lado, por favor, fica mais perto da máquina. Como você estava dizendo, hoje existe, então, a opção da retirada cirúrgica através das agulhas, aquele método que a gente já conhece, mas existe também a opção da retirada dessa veia através do laser. Isso. Como é que é feita essa cirurgia? Bom, o laser, a gente tem duas técnicas principais. Uma técnica que é para tirar as veias maiores, que isso faz em centro cirúrgico, e uma técnica para tirar esses pequenos vasos, né? Então os vasinhos também podem ser tratados com laser hoje? Podem ser tratados com laser. Porque isso incomoda esteticamente falando, é muito chato, né? Sim. E com laser é uma coisa que se faz ambulatorialmente, praticamente indolor, né? E hoje em dia tem sido com um custo mais acessível do que era muito tempo atrás. Então, quer dizer, não só reduziu o tempo, o período que a gente precisa se retirar muitas vezes até das atividades do dia a dia, do trabalho, mas também minimizou a dor
Sim. Né? E, enfim, o risco que envolve sempre uma sim. cirurgia no centro cirúrgico, né? Sim, sem dúvida. Então isso pode ser feito no consultório Geralmente hoje. é feito no consultório. Tá. E esse laser, bom, ele não existe, ele não é uma novidade no mercado, Não, né? Ele não é já uma tem algum novidade. tempo, mas é importante que as pessoas conheçam, porque eu confesso para você que eu estou conhecendo ele hoje. Eu não sabia que a gente podia fazer retirada de veias Sim. através do laser, né? E como é que é feito esse processo, então? Bom, é um processo bem seguro, né? A gente calcula a energia que vai usar, resfria a pele da paciente e faz o disparo. Tá. E praticamente, momentaneamente, a gente já vê o desaparecimento dos vasos. Tá, dá pra gente fazer uma Dá, aplicação aqui claro. agora? Vou fazer o seguinte, então, eu tenho só um recadinho pra dar e já volto, aí você faz a demonstração pra gente, bom. pode ser? Pode então ser. tá jóia, 2 minutinhos. Bom, já estamos de volta aqui com o cirurgião vascular Dr. Marcelo Balsas, que vai mostrar pra gente a aplicação do laser. Mas eu quero lembrar você que ainda no programa de hoje, nós vamos falar sobre radiestesia. Então, se você tiver qualquer dúvida com relação a isso, pode mandar sua pergunta pra gente, tá? revistadacidade.tvgazeta.com.br. Bom, deixa eu apresentar também quem está com a gente aqui fazendo a aplicação. Tudo bem, Sandra? Tudo bem. Sandra Cavalli, que tem alguns vasinhos nas pernas, né? E que vão Sim. ser eliminados através do laser, né? É isso mesmo. E como é que é feita essa aplicação, Primeira então? coisa, a gente localiza os vasinhos, né? Que é só localizar visualmente. Tá, Depois coloca uma lâmpada para amplificar a visualização desses vasos, para localizar a veia que está causando esse tipo de vasinho. tá. Como aqui o estúdio é muito iluminado, a gente não consegue ter uma visualização completa. Tem que diminuir a luz para conseguir com a ver, né? diminuição de luz, a gente visualiza o vaso. Partiu daí, óculos para proteção do profissional, porque o laser emite radiação que pode afetar a retina. Tá. E resfriamento da pele. A gente faz um resfriamento, eu estou usando um gelo, mas pode ser usado qualquer tipo de aparelho para Compressa fria, né? compressa fria para Tá. gelar a pele. Depois, É importante para dar uma leve anestesiada, então? isso, já dá uma anestesiada e diminui o risco de causar alguma lesão na pele. Tá. A gente localiza o laser e pisa no pedal, vai disparando. Tá. Então, a gente tem um foco, e esse foco vai eliminando os vasinhos aos poucos. É importante que esse laser ele atue bem em cima da onde está o desenho do vasinho. Sim. Ou é em volta? Ele tem um ponto de iluminação, que é como se fosse uma mira. Tá. Então, através dessa mira, a gente consegue acertar o vaso e causar o mínimo de lesão possível nos outros tecidos, causando lesão somente no vaso sanguíneo que a gente quer eliminar. Certo. Estou acompanhando pelo monitor para não ficar olhando direto para o laser aqui também. Mas não tem tanto problema se olhar diretamente. Ah, Como é? eu faço isso todo dia, aí eu tenho que tomar um cuidado maior. Você disse que precisa fazer ali a regulação da intensidade do laser? A intensidade da energia. Geralmente a gente trabalha numa potência entre 50 e 60 watts, que é o suficiente para eliminar a maioria dos vasos sanguíneos. Mas essa intensidade varia de acordo com o quê? Com a quantidade ou com a coloração desses vasos? Geralmente a gente começa com a menor quantidade de energia possível, Tá. né? E vai acompanhando caso a caso. A frequência do laser aqui vai mudar mesmo o alvo. Por exemplo, eu estou usando o laser de 980 nanômetros. Ele é específico para hemoglobina, que é o que dá cor vermelha no sangue. Tá. Então, esse tipo de laser, a gente usa para eliminar os vasinhos. Já com algumas aplicações, já dá para notar alguns vasinhos já desaparecendo. E quantas aplicações são necessárias? Logo na primeira ele já desaparece ou precisa de uma manutenção? Na primeira a gente já começa a sentir diferença. Então é feito um disparo mais ou menos cada 1 milímetro do vasinho e ele vai desaparecendo. Em questão de 24 horas, esses vasos já estão bem menores. Porque o organismo absorve? Isso, ele vai ser destruído por dentro e o organismo vai absorvendo esse material que foi destruído. Que foi destruído ali. Sim. Olha que interessante. E aí existe um limite, por exemplo, vamos supor que a pessoa, o paciente, tem a perna bem cheia de vasinhos. Existe um limite para a aplicação ou não? Pode fazer a perna toda num dia só? Não, a gente pode fazer várias sessões, mas não é indicado fazer muito numa área só de uma vez, porque pode causar alguma queimadura na pele. Então a gente faz em vários lugares, faz um pouco num lado, um pouco no outro, vira paciente de bruços, faz na parte posterior. Pode-se fazer várias sessões, mas sempre em lugares diferentes. Tá, isso foi no caso da aplicação dos vasinhos. Isso. Para varizes é a mesma máquina, a mesma máquina, mas um outro tipo de laser. Um outro tipo de laser. Tá. A gente usa a outra ponteira
E esse outro tipo de laser, ele é colocado dentro do vaso sanguíneo. Então, a gente introduz um catéter igual ao de tomar soro e com isso, essa energia é disparada dentro do vaso. E não causa dano nenhum nos tecidos circundantes. Tá. Muito legal, né, gente? Que bom saber que a gente tem aí uma série de recursos hoje para cuidar do mesmo problema, porque realmente a cirurgia, por mais prática que ela esteja sendo feita hoje em dia, ela tem aí uma limitação, a gente precisa de 1, 2 dias para ficar legal depois. A esclero, muitas vezes, não é legal de fazer. Não. Quem já fez sabe. Tem muitas pessoas que são mais resistentes à dor, outras nem tanto, então, né, isso varia também de pessoa para pessoa. Bom, tem bastante pergunta chegando, eu vou repercutir algumas com você, pode ser? Pode ser. Pode ficar à vontade aqui, viu, Sandra? Olha, a Ieda, ela está perguntando o seguinte, ela fez cirurgia vascular há 1 ano, ela seguiu todos os procedimentos e recomendações do médico, no entanto, as pernas dela ficaram com manchas roxas e até hoje, por mais que ela use cosméticos, as manchas não desaparecem, elas continuam lá. O que ela deve fazer? Bom, as manchas podem ser manchas mesmo, que geralmente são causadas pela pigmentação, depósito de ferro na pele. Tá. Ou pode ser vasinhos, pode ser... Quando a gente tira algumas varizes, formam alguns vasinhos na região da pele. Então, dependendo do tipo de mancha, é um tratamento. Se for uma mancha à base de ferro, pigmentação mesmo da pele, tratamento à base de creme, quelante de ferro, hidroquinona, ácido retinóico, esse tipo de tratamento cosmético. E se for vasos, a gente pode usar escleroterapia química ou aparelho de laser para tirar essas manchas. O laser então pode ajudar no caso das manchas remanescentes aí, que bom. Olha, a Tatiane está perguntando o seguinte, bom dia para você também, Tati. Gostaria de saber se o formigamento e a má circulação são sintomas de vasos e varizes. Geralmente não é bem um formigamento que os pacientes sentem mais uma dormência, uma sensação de pinicar, que confunde com formigamento. E geralmente são os sintomas que estão mesmo envolvido no aparecimento das varizes. Então é bom investigar, né? Sim, sempre tem que investigar. Tá. A Verônica pergunta o seguinte, tenho alguns vasinhos na região dos calcanhares e essa região fica meio escura, isso pode virar trombose? Não, os vasinhos não causam trombose. A trombose aparece quando a gente tem varizes maiores, varizes de grosso calibre. Tá. A Solange pergunta, tenho varizes internas, mas são bem pequenas. Fui ao vascular e ele me disse que preciso fazer uma cirurgia para a retirada da safena. Gostaria de saber se realmente preciso tirar a safena ou somente a veia doente, já que aparece apenas uma bem pequena quando fico muito tempo em pé. Bom, a questão de varizes internas, a gente não usa muito esse termo. A gente visualiza algumas veias azuis, justamente com o uso de aparelhagem especial. E essas veias têm que ser retiradas. A safena, a gente só tem certeza que se ela está doente ou não com o exame de ultrassom com Doppler. Tá. Aí, se ela estiver doente, mesmo ela não sendo dilatada, não sendo aparente da perna, tem indicação de ser retirada. Tá. E tem também a pergunta da Luciana. Bom dia para você também, Lu. Parabéns pelo programa, obrigada. Ela quer saber qual o melhor tipo de escleroterapia para mulheres negras e se existe algum tratamento gratuito na cidade de São Paulo. Para mulheres negras, geralmente a gente usa a escleroterapia química, porque esse tipo de laser, além da hemoglobina, ele pega a melanina. Então, na pele negra pode causar algumas manchinhas brancas. Então, a gente dá preferência sempre na pele negra a fazer a escleroterapia química. Tá. E esse tipo de tratamento pelo SUS, geralmente oferecido nos hospitais escola, onde os residentes fazem isso como parte do treinamento. Tá, tem a pergunta da Karen aqui também. Ela tem refluxo nas pernas, ela diz que nada é grave, mas o médico diz que não tem problema, não precisa operar. O que o senhor acha? Ela também faz acupuntura para tirar as veias, mas elas estão se espalhando e voltando aos poucos. A acupunturista me disse que tenho deficiência no baço. Pode ser isso mesmo? A medicina chinesa, né, que pratica acupuntura, é totalmente diferente da medicina tradicional. Tá. A acupuntura, geralmente a gente não usa para tratamento de varizes, geralmente é usado para tratamento de dores, problemas de coluna. As varizes, a gente tem indicação de operar quando está causando prejuízo estético ou quando o tratamento clínico, que é o uso de meia elástica, medicação, não está surtindo efeito. Então, são as indicações absolutas de cirurgia de varizes. Tá. A Simone tem uma dúvida aqui também. Quais os produtos, se existem produtos naturais que ela pode tomar para minimizar o inchaço nas pernas? Sim. O tratamento medicamentoso das varizes são basicamente com produtos naturais, à base de castanha da Índia,
rutina, que são ervas, né? São plantas. E geralmente tem um efeito muito bom sobre a circulação das pernas. Tá, então dá para tentar dessa Sim, forma, dá para tratar antes dessa de forma. partir para algum tratamento mais invasivo, Sim. né? Bom, a conclusão que a gente chega então, através do laser, é que ele é um tratamento menos invasivo do que a cirurgia. Sim. E dependendo do caso, ele pode ser indicado, muito bem indicado e com um sucesso no resultado muito maior, né? Sim, sem dúvida. E ele, além de ser uma outra técnica, ele complementa já as técnicas anteriores. Tá. Agora, falando em prevenção, uma dica para que a gente termine essa pauta, essa conversa, com as dicas para que as pessoas tirem alguns hábitos do dia a dia que acabam trazendo esse prejuízo para a circulação e para as pernas. O que você daria de algumas dicas que são essenciais para evitar esse problema no futuro? Evitar o sedentarismo, né? Se manter dentro do peso, não fumar. As mulheres evitarem o uso de anticoncepcional, evitar muitos filhos também, né? E usar a meia elástica no dia a dia e deixar o salto só para eventos especiais. Essa história da meia elástica é uma questão complicada, né? Porque existem algumas épocas do ano em que realmente fica difícil da gente utilizar, né? Como é que a gente poderia substituir o uso da meia elástica no verão, por exemplo? Colocando a perninha para cima quando chega em casa, por alguns minutos, para ajudar a circulação. Essas coisas, esses cuidados ajudam também? Tudo isso ajuda, mas hoje em dia as meias elásticas têm tecnologia para o calor. Então tem algumas meias que são mais finas, que parecem meia fina mesmo. Tem algumas meias que são mais porosas, então com isso a troca de temperatura com o ambiente é melhor. Tá. Então hoje em dia as meias não esquentam mais como era antigamente. Não esquentam tanto quanto antes, né? Bom, ficam aqui então várias dicas, né, para que você não só faça a prevenção das varizes e dos vasinhos no seu dia a dia, mas também fica a dica para quem quer, que precisa fazer um tratamento, saber que tem aí uma opção a mais. Então consulte seu médico, consulte seu cirurgião vascular, só ele sabe qual é o melhor tratamento para você, não é isso? É isso. Vou deixar um agradecimento especial ao Marcelo Balsa, cirurgião vascular que esteve com a gente aqui, e também a Sandra Cavalli, que esteve com a gente durante a aplicação. Obrigada, viu, Sandra? Até uma próxima. Tchau, doutor. Tchau, Obrigada. obrigado. A gente se vê, com certeza. Muito legal, gente.